Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz a todos. Desejamos a todos vocês, a sua família, as nossas melhores vibrações de saúde e alegria. Hoje, novamente aqui nos encontramos com a presença do nosso Pai Celestial, com a finalidade de recordarmos essas lições maravilhosas de Chico Xavier. Como nós fazemos o estudo do livro Lindos Casos de Chico Xavier, nós estamos no capítulo 24, intitulado Uma Boa Lição, do escritor Ramiro Gama, que foi espírita, um trabalhador incansável do nosso movimento espírita, e que nos trouxe com a sua inteligência, com o seu trabalho, todas essas informações da vida e a obra de Chico Xavier. Hoje, em torno da lição de número 24, intitulado Uma Boa Lição, nós vamos observar que certa vez um dos membros do grupo do Centro Espírita Luiz Gonzaga adoecera e foi constatado um reumatismo muito complicado e renitente. E um amigo do grupo ensinou a aplicação de uma erva que somente se desenvolve em cavernas do subsolo. Chico Xavier, sempre abnegadamente, cuidava muito das pessoas que frequentavam o grupo espírita Luiz Gonzaga, assim também como ele auxiliou muitas pessoas na comunhão espírita cristã. Depois, no grupo espírita da prece, Chico se preocupava muito com as necessidades alheias. E ele e o seu irmão José Xavier, ouvindo o conselho desse amigo, foram em busca desse medicamento e tendo por acompanhante um belo cão que lhes pertencia, de nome Lorde, e vão a uma grande lapa das muitas que existem nas cercanias de Pedro Leopoldo. Em caminho, começavam a conversar. Falavam a respeito de certos amigos e comentavam: Beltrano não serve, fulano é muito esquisito, ciclano é imprestável. Quando as críticas iam inflamadas, o espírito de Dona Maria João de Deus aparece ao Chico e aconselha: vocês não devem falar mal de ninguém. Então eles estavam indo à procura daquela erva para auxiliar um membro do grupo espírita Luiz Gonzaga. Chico, sob a orientação dos espíritos, iriam, juntamente com o mundo espiritual, iria desenvolver um remédio para auxiliar esse membro da reunião, sob o amparo dos amigos espirituais. Então ele estava indo com o seu irmão José Xavier, estavam fazendo comentários a respeito de certas pessoas integrantes do movimento espírita, comentando sobre certas pessoas da cidade, e as críticas começaram a surgir. E quando as coisas não estavam muito bem, o espírito de Dona Maria João de Deus aparece para o Chico, e Chico, através da sua mediunidade, da clarividência, conversa com a sua mãe. E a sua mãe diz assim ao Chico: vocês não devem falar mal de ninguém. Todos necessitamos um dos outros. Julgar pelas aparências é péssimo hábito. Sempre chega um momento na vida em que precisamos de amparo de criaturas que supomos desprezíveis. Então, Dona Maria João de Deus, vendo que a conversa descambava para a crítica, apareceu para o Chico e disse assim: olha, vocês devem evitar os comentários inferiores, as críticas destrutivas,
porque nós não temos o direito de falar mal de ninguém. Nós necessitamos do outro para evoluir. É o que André Luiz nos ensina. A ponte que nos liga a Deus é o nosso semelhante. E é através do nosso próximo, da convivência diária, é que nós vamos aprendendo a lidar com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias atitudes. É através do concurso do nosso semelhante que a gente começa a crescer espiritualmente. E assim também o nosso próximo começa a crescer espiritualmente. Então nós necessitamos um dos outros para evoluirmos, para crescermos espiritualmente. E que não devemos julgar, como nos ensina o Evangelho. Porque toda vez que nós fazemos um julgamento a alguém, ou que nós apontamos um dedo, criticando o nosso semelhante, nós precisamos entender que 3 dedos estão direcionados para o nosso interior e um dedo direcionado para a providência divina, que está observando todas as nossas atitudes. Então o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina assim, que nós devemos ser severos com as nossas imperfeições e devemos ser indulgentes com as imperfeições alheias, que chega um momento na nossa vida, nos explica o Espírito Maria João de Deus, que nós precisamos do amparo daquelas pessoas que muitas vezes nós suponhamos que são pessoas complicadas, que são pessoas problemáticas, que são pessoas difíceis. Chega um momento na vida que nós vamos precisar do auxílio dessas pessoas na casa espírita, ao realizar uma promoção, ao realizar um evento, ao realizar uma rifa que ajuda a instituição a manter as suas atividades. Nós vamos precisar dessas pessoas que supomos desprezíveis. Vamos precisar dessas pessoas para nos auxiliar. Então, na vida, nos explica o Espírito Maria João de Deus, nós necessitamos um dos outros para crescermos espiritualmente. O médium transmitiu ao irmão quando ouvira, e calaram-se ambos. Chegaram à caverna e José Xavier, segurando Lorde por uma corda, desceu à frente. Então vejamos bem, assim que Chico recebeu a orientação de sua mãe, ele transmitiu o ensinamento para José Xavier, seu irmão. E eles se calaram, meditaram, realmente chegaram à conclusão que aquele tipo de comportamento não condiziam com os ensinamentos de Jesus, não condiziam com o perdão das ofensas, com a indulgência das imperfeições alheias. Então eles se calaram e ficaram meditando naquelas lições de Maria João de Deus. E depois de longa busca, encontraram a erva medicinal, lembrando que essa erva medicinal iria ajudar com certeza um amigo, um membro da casa que estava enfermo, enfrentando uma enfermidade. Contudo, quando se voltavam para o retorno, perderam a noção do caminho, sob grandes abóbadas de pedra. De vela acesa, procuraram debalde a saída. Gritaram, receberam o eco da própria voz. E quando a luz se mostrava quase extinta, recordaram-se da oração e fizeram a prece. Então vejamos bem, de retorno eles não conseguiam achar a saída. Eles começaram a gritar, mas escutavam o eco da própria voz. A própria vela acesa estava quase extinta, se mostrava extinta. Então eles recordaram-se da oração e começaram a orar. Então vejamos bem, eles estavam numa situação complicadíssima. Não conseguia sair da gruta, da caverna, não conseguiam encontrar a ajuda. Eles oraram naquele momento aflitivo e o mundo espiritual se mostrou presente. Assim também é na nossa vida. Seja qual for a dificuldade que estivermos passando,
Ao fazer a nossa oração, o mundo espiritual vai se manifestar a nosso favor, vai se mostrar presente, vai nos intuir, vai nos auxiliar, vai nos trazer o conforto espiritual que necessitamos. Então, nos momentos difíceis, aqui nós aprendemos que nós devemos também recorrer à oração. Então, eles recorreram à prece. O Espírito Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, apareceu para o médium e considerou: temos agora a prática do ensinamento que nos reportamos na estrada. Então, lá atrás, quando a gente viu a mãe de Chico chamando a atenção, que eles estavam tecendo comentários maldosos, inferiores, que aquela atitude não era correta, que nós não devemos julgar ninguém, que nós precisamos um dos outros para evoluir, que nós necessitamos muitas vezes das pessoas desprezíveis que consideramos ou que suponhamos que são pessoas difíceis e complicadas, que nós vamos precisar dessas pessoas. Então, aproveitando esta oportunidade, Maria João de Deus fala assim: agora nós chegamos na prática do ensinamento que estávamos lá atrás reportando na estrada. Vocês, Chico, podem saber muita coisa, mas agora precisam do cão. Ou seja, vejamos o ensinamento de Maria João de Deus. Vocês podem saber muita coisa, mas agora nós precisamos do cachorro, nós precisamos do Lorde. Então, meus irmãos, na vida, por mais que conheçamos muita coisa, por mais que temos conhecimentos sobre as coisas da vida, sobre as questões religiosas, chega um momento da vida que nós vamos precisar de pessoas, muitas vezes que consideramos inferiores a gente, para dar continuidade na nossa existência, para equacionar uma dificuldade, para resolver um problema, para nos auxiliar em alguma coisa. Então ela pega o exemplo do cão para transmitir o ensinamento que ela reportou durante a trajetória que eles estavam fazendo em busca daquela erva medicinal. Então ela fala assim: sorta o Lorde, sigam-lhe os passos, ele sabe o caminho de volta. E assim fizeram. E acompanhando o animal, venceram o labirinto em alguns minutos, e lá fora, à luz do dia, entreolharam-se surpresos, meditaram na lição recebida e renderam graças a Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Quando a gente reconhece que a gente pisou na bola, que a gente não tomou uma atitude correta, que a gente reconhece os nossos fracassos, os nossos erros, quando a gente reconhece tudo isso e volta atrás para corrigir, isso significa que nós temos humildade, isso significa que nós estamos dispostos a mudar a nossa vida, porque só o fato de reconhecer o erro, de reconhecer a falta e voltar atrás e procurar corrigir esse erro, convertendo essas imperfeições em virtudes, é uma lição maravilhosa que vai nos ensinar a crescer cada vez mais. E eles, então, depois desse sufoco que passaram, eles renderam graças a Deus pela lição recebida, pelo aprendizado de Maria João de Deus. E é assim que nós devemos, na vida, diante das dificuldades, rendermos graças a Deus pela doutrina maravilhosa espírita que nós temos, pelos exemplos maravilhosos de Chico Xavier, pelo estudo que recebemos na Casa Espírita, pela oportunidade do trabalho que recebemos na agremiação espírita. Tudo isso é uma lição que nos faz crescer e que nos faz evoluir. Então, que Jesus, o nosso mestre e amigo, nos abençoe e nos dê muita paz e luz e nos ajude a alcançarmos a tão almejada e sonhada felicidade por todos nós. Jesus nos abençoe a todos.